Eu vou trabalhar agora com vocês o gráfico da função logarítmica f de x igual a log de x na base 1/2, certo? Nós vimos que uma função logarítmica, ela é uma função que tem justamente esse formato. O log de uma variável, né, que normalmente é o x, em uma determinada base que é dada. Então, log de x na base 2, log de x na base 3, log de x na base 1/4, são exemplos de funções logarítmicas. Qual a ideia para fazer o gráfico, certo? Bom, a ideia é construir aquela tabela, atribuindo alguns valores para x e obtendo o valor correspondente para o y. Quais os valores para x nós temos que considerar? Bom, o que nós temos que saber é que no logaritmando, aqui no lugar do x, eu não posso colocar números negativos. É a ideia de logaritmo. E nem o zero. Então, eu vou pegar valores como 1. O 1 é um valor interessante de pegar em qualquer função logarítmica. E a ideia é que eu vou pegar valores maiores que 1 e entre 0 e 1. Como assim? A ideia é você olhar para a base. Se a base for, por exemplo, 2, nós poderíamos pegar, ou 1/2, a ideia interessante é pegar valores que sejam potências de 2. Como, por exemplo, 2, 4, 8. Porque isso vai ajudar na hora de encontrar o logaritmo. Mas não só pegar valores maiores que 1, como eu falei, mas também valores entre 0 e 1. Mas que sejam potências de 2, como, por exemplo, 1/4, 1/8, certo? E por aí vai. Bom, como encontrar, então, os valores de y correspondente a esse x? A ideia é substituir lá na função. Então, para x igual a 1, quem é o meu valor de y? Usando a fórmula aqui da função, é log de x, só que quem é o meu x agora? É 1. Então, é log de 1 na base 1/2. Mas nós vimos que log de 1 em qualquer base é 0, pois 0 é um número que 1/2 elevado a ele dá 1. Isso vai valer para qualquer base. Então, meu primeiro ponto é o ponto x igual a 1, y igual a 0, ok? Bom, para y igual a 2, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, y igual a 2 vai ser o log de 2 na base 1/2. E a questão é, quem é o log de 2 na base 1/2? Eu vou calcular isso aqui, certo? A parte. Ora, log de 2 na base 1/2 é um número y, é o quê? 1/2 elevado a y seja igual a 2. Então, é essa equação que a gente tem que resolver, certo? Então, eu vou ficar com 1/2 elevado a y tem que ser igual a 2. Mas, olha, 1/2, nós vimos, por definição de potência com expoente negativo, que 1/2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Não se esqueçam disso, certo? Toda vez que tiver uma fração com 1 sobre uma potência, essa potência fica com expoente negativo. Ora, 2 é 2 elevado a 1. Então, 1/2 é 2 elevado a menos 1. Então, eu vou ficar com 2 elevado a menos 1 elevado a y igual a 2. Daí, ó, esses dois aqui multiplicam. Então, eu vou ficar com 2 elevado a menos y igual a 2. Aqui eu tenho o expoente em 1, né? Então, como essas potências têm que ser iguais, o expoente tem que ser igual, já que a base é igual. Então, eu vou ficar com menos y. Para isso aqui ser igual, menos y tem que ser igual a 1. O que vai me dar y igual a menos 1, né? A gente multiplica aqui por menos 1 para tirar esse sinal aqui de menos. Então, vai ficar y igual a menos 1. Então, esse log de 2 na base 1/2 é menos 1. E, portanto, para x igual a 2, o y é menos 1, certo? Bom, da mesma forma, a gente vai encontrar o log de 4, porque agora o meu x é 4, né?
Então, eu vou procurar o log de 4 na base 1 meio. Isso também vai ser um número y, tá ok. 1 meio elevado a y seja igual a 4. Agora, a gente já pode fazer um pouquinho mais rápido. Eu vou ficar da mesma forma com 2 elevado a menos y igual a 4, que é 2 ao quadrado. Bom, para essas potências serem iguais, menos y tem que ser igual a 2. Conclusão, y tem que ser igual a menos 2. Então, quando x é 4, o valor do log, que é a minha função, dá menos 2, certo? Então, y aqui, que seria log de 4 na base 1 meio, isso vai dar menos 2. Vou ficar com 4, x igual a 4 menos 2. Perceba, então, que quando a base é uma fração, né? 1 sobre a base dessa potência aqui, o resultado é o expoente dela, só que negativo. Então, aqui já dá para fazer direto, ó. Quem é que vai ser y quando x é 8? É 8, log de 8 na base 1 meio. Só que eu sei que 8 é 2 à terceira. Se fosse na base 2, o log daria 3. Como é na base 1 meio, esse log vai dar menos 3. Então, para x igual a 8, o y é menos 3, certo? Vamos agora, então, ver qual é a imagem de 1/4. A imagem de 1/4 vai ser y igual a log de 1/4 na base 1 meio. De maneira semelhante, ó, log de 1/4 na base 1 meio, ele é um y, tá o quê? 1 meio elevado a y tem que dar igual a 1/4. Já dá para ver que o y que eu tenho que botar aqui é 2, né? Porque se eu botar aqui y igual a 2, vou ficar com 2, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, eu já sei que o y tem que ser 2. Mas só para fazer mais detalhado, a gente vai ter que 2 a menos y, né? Que é 1 meio elevado a y, é igual a 1/4. Mas 1/4 é 2 elevado a menos 2. Então, conclusão, menos y igual a menos 2, y igual a 2. Então, log de 1/4 na base 1 meio é 2. Então, a imagem de 1/4 vai ser y igual a 2. Já deu para perceber, então, que quando o log é o log de uma fração, e aqui embaixo também tem uma fração, que é o denominador, ele é a base dessa potência aqui do denominador, o resultado é o expoente. Eu só olho, ó, os denominadores. 2 a quanto aqui dá 8? 2 ao cubo. Então, a imagem aqui, o log de 1/8 na base 1 meio é 3, certo? Então, a imagem de 1/8 é 3, certo? Bom, a ideia, então, agora é construir o gráfico usando esses pontos obtidos. Eu vou vir aqui, então, ó. Vou construir o plano cartesiano. Colocando, né, os valores corretamente. Então, vou colocar aqui o 1. Aqui o 2. Aqui o 4. Aí o 8 tá mais pra cá, né? O 16 estaria mais pra lá. Então, vou colocar só esses, que é o que cabe aqui. Aí, aqui na metade seria 1 meio, se eu tivesse pego. Na metade de 1 meio, 1/4, que foi o que eu peguei. E 1/8 tá por aqui, certo? Bom, agora eu vou colocar os valores do y e marcar os pontos. Bom, para x igual a 1, o y é 0. Lembrando que o y tá aqui no eixo vertical e o x aqui na horizontal. Então, para x igual a 1, o y é 0, significa que eu vou marcar aqui, ó. O y é 0, então nem vou subir nem vou descer, certo? Para x igual a 2, a imagem é y igual a menos 1. Então, eu venho aqui. Aqui tá o menos 1. Eu vou ligar. Marquei o ponto. 2 menos 1, certo?
Para x igual a 4, a imagem é menos 2. Então, eu venho aqui e marco o ponto x4, y menos 2. Para x igual a 8, a imagem é menos 3. Então, eu venho aqui marco aqui o ponto 8 menos 3. Para x igual a 1/4, a minha imagem obtida foi 2. Então, eu vou vir aqui, ó, vou marcar y igual a 1 aqui, então y igual a 2 tá mais ou menos aqui. Eu vou marcar 1/4. Tá ligado com o 2. Então, marquei o ponto aqui. E x igual a 1/8 tá ligado com o 3. Então, eu vou ter que marcar o 3 aqui. E aí, eu vou subir 1/8 até encontrar o y igual a 3. E agora, a ideia é ligar esses pontos, certo? Deixa eu tentar ligar aqui, formando a curva. Então, eu tenho essa curva que passa por esses pontos. A ideia é a gente agora observar o que acontece com essa curva, né? A gente observa que à medida que eu tô aumentando o meu x, o meu y tá cada vez menor aqui no negativo, né? Aqui, ó, percebe que quando eu tô aumentando, ela já tá decaindo. Então, essa função, em termos de crescimento, ela é sempre decrescente, tá? E a gente viu, na verdade, que se o a, né, que é a base, que no caso aqui é 1/2, toda vez que ele é menor que 1, a função realmente é decrescente. Em termos de sinal, o que é que a gente observa? A função ela é positiva para os valores menores que 1. Isso também se deve ao fato do a ser menor que 1. Então, ó, f de x é positiva, maior ou igual a 0, na verdade, para os valores de x menores ou iguais que 1. E a partir de 1, a função começa a ser negativa. Então, f de x é menor que 0 para x maior que 1, certo? Então, essa é a análise sobre crescimento e decrescimento e essa análise sobre o sinal, certo? É isso.